O que pode configurar abuso hoje, uma criança que é abusada? Sim, então assim, hoje nós temos a definição do abuso, eu acho que é até importante, eu quero ler para vocês, porque eu acho que é algo que traz uma clareza, Sim. né? Então diz assim, esse é um relato de 1994, de uma autora, mas eu ainda acho que ele traz uma definição muito boa, tá? E diz assim, define-se o abuso ou maus tratos pela existência de um sujeito em condições superiores em idade, força, posição social ou econômica, inteligência, autoridade, que comete um dano, seja ele físico, psicológico ou sexual, contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento obtido a partir de indução ou sedução enganosa. Então, o que é o abuso? O abuso é eu trazer algo para aquela criança que ela não tem capacidade nem neurológica, nem psicológica, nem emocional, nem física de lidar com aquela situação que está vindo, né? Então, o abuso, até hoje nós não estamos mais usando tanto a palavra abuso, a gente está usando a violência sexual, isso está sendo bem trocado aí hoje em dia nas literaturas principalmente. Por quê? Porque o abuso, ele remete como se fosse algo que não fosse tão grave, né? Por exemplo, quando a gente fala com gerações passadas sobre abuso, mas ele estava de roupa, foi por cima da roupa, ele só passou a mão, ele só olhou, né? Ele não tocou. Então, assim, o que é grave? O grave é a penetração para as pessoas, né? Sim, a ideia é que muita gente tem essa, né? Isso, mas o abuso não é isso, né? Então, hoje, por exemplo, que nossas crianças têm muito acesso às redes, né? O abuso configura o quê? Uma criança ser exposta a um vídeo pornográfico, alguém mostrar para ela, ou ela tá lá jogando e daqui a pouco aquilo aparecer, Sim. Isso é abuso. E, por exemplo, Tanise, uma criança que tá, isso a gente sabe que acontece, né? Uma criança que tá, por exemplo, dormindo no quarto com os pais, ou com os tios, ou com os avós, e aí naquele cenário acontece uma troca de carinho entre os pais, ou mesmo uma relação, porque os pais acham que a criança está dormindo e não está vendo nada, né? Então não parece ser grave. Mas isso também não é indicado, né? A gente sabe que isso acontece bastante, só que muitas vezes não é falado, até por vergonha de quem passou por isso, né? E isso configura abuso sexual, né? Por quê? Porque essa criança está tendo essa vivência em uma época que ela não tem maturidade para lidar com aquilo. Então, recentemente eu ouvi uma amiga, né? Ela trouxe um relato que ela viu a tia e o tio mantendo relação quando ela era pequena. E ela disse que na hora ela começou a chorar, porque aquilo chocou ela, porque para ela era uma violência, era uma agressão, como se ele estivesse tratando a tia mal, né? Hoje Sim, ela não tinha é uma mulher, né? Mas ela não entender. tinha uma maturidade para entender o que era aquela relação, né? E isso, com certeza, trouxe algumas questões na cabecinha dela, tanto que hoje ela é uma mulher, né, de 40 e poucos anos, e ela lembra daquela cena como se fosse ontem. Sim. Então, aquilo gravou, fixou de tal forma, né? Agora, como que ela lidou com aquilo e trabalhou, daí a gente não sabe, né? É uma questão mais pessoal. Mas o que a gente tem que entender? Que o abuso sexual, essa exposição, isso já é considerado abuso. Hoje, na nossa lei, nós temos o estupro de vulnerável, que é qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos. Então, isso está na nossa lei. Né? E aí, o que a gente precisa entender? Que essas crianças hoje, por exemplo, o joguinho que é um joguinho em alta para as crianças aí, né, até 12 anos, que é o Roblox, é a plataforma que mais tem predadores sexuais, né? Então, o que acontece hoje no Roblox? Eles têm a incitação, vamos dizer assim, né? São cenas sexuais, são cenas já de sexo dentro do jogo. E isso configura abuso. Por quê? Porque eu estou novamente colocando essa criança em risco de exposição quando ela não tem maturidade para lidar com aquilo. Né? E isso é abuso. E às vezes parece inocente, o pai e a mãe pensam, às vezes nem por mal, mas não se dão conta, mas eles estão vendo com a ótica deles de adulto e não com a ótica de uma criança, né? E a gente tem que se dar conta disso.